Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra que está em 2 Samuel 5, 5:4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Amém, irmãos? Então, Davi, ele começou a reinar com 40 anos. Olha aqui, irmãos. Davi, depois de 20 anos que ele foi ungido, que ele tomou posse do reinado. Depois de 14 anos que Deus ungiu Paulo, Deus falou com Paulo, tirou a cegueira espiritual de Paulo. Depois de 14 anos que Paulo foi pregar o evangelho. Amém? E Caleb, quando estava com 80 anos, depois de 40 anos lá atrás, Moisés falou com ele, depois de 40 anos, Josué conduziu o povo para a terra prometida. E Caleb, com 85 anos, depois de 45 anos, que entrou na terra prometida. Então, irmãos, não te preocupe com o tempo. Não importa a demora. Deus sabe a hora certa. Amém? Deus não faz nada antes da hora. Em Hebrom, capítulo 5 de 2 Samuel 5:5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora o cego e coxo, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Essa é a cidade de Davi. Entendeu, irmãos? Davi teve que esperar 20 anos depois de ter sido ungido. Ele sofreu, padeceu, foi perseguido, mas ali Davi confiou no Senhor. Ele sabia que tinha um Deus que estava ali, o guardando, o abençoando, ajudando ele a derrubar aquele gigante, ajudando ele vencer aquelas batalhas. Se bem que nos salmos dele ele fala sempre: Senhor, por que os ímpios não prosperam? Por que acontece isso? Por que... Mas só que Davi, ele falava com o Senhor, ele não murmurava, ele clamava ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha a minha situação, olha o que eu estou passando. Como ele foi ungido rei e ainda não estava tomando posse, aí ele via Saul perseguindo, ele tinha que esconder nas cavernas, então ele ficava ali preocupado, apavorado, pensando. Só que ele não tinha medo, esse apavorado não, porque ele não tinha medo, ele sabia que tinha um Deus que estava guardando, que estava com ele, mas só que ele ficava assim, agoniado, pensando: até quando, Senhor? Até quando se esquecerá de mim? Entendeu? Então ele falava isso nos Salmos: até quando, Senhor, ficará longe, não virá minhas orações? Mas o Senhor estava com ele. Era um deserto, ele tinha que passar aquilo para vencer, para ser aprovado, para saber ser rei. A pessoa sofrendo que ela sabe ter amor pelos outros. Pessoas que nasceram riquíssimas, tiveram tudo nas mãos, elas não sabem dar valor às pessoas, porque elas sempre tiveram tudo. Então, pessoas que são massacradas, pisoteadas, sofridas, elas sabem dar valor, elas têm amor. Pode ver, um pobre ajuda mais o outro pobre do que um rico. O rico não sabe, ele nunca passou necessidade. Então, o Senhor estava provando Davi, provando para ele ser aquele rei generoso como ele foi, um rei fiel, que cuidava bem do povo dele. É assim, irmãos, nós somos provados para sermos aprovados, entendeu? Mas não
Não que Deus não esteja longe, não que Deus não esteja conosco, Deus sempre está perto, entendeu? Esses 20 anos que ele foi aprovado para reinar com 30 anos, porque o Senhor mandou Samuel ungir. Davi, ele era novinho, jovenzinho. Aí quando foi aos 30 anos que ele venceu toda aquela perseguição, acabou tudo aquilo, né? Que Saul morreu e ele pôde reinar, glórias a Deus, e com muitas vitórias. E todos os servos de Deus passaram, sim, por um deserto, né? Como Saulo perseguiu o povo de Deus, o Senhor ouviu, mandou Ananias falar com ele, orar por ele, curá-lo, mas ele teve um processo, um tempo para ele ser restabelecido, para ele poder evangelizar, porque os cristãos já não confiavam mais nele. Um homem que matava cristão, como ele agora está no nosso meio, mas ele venceu 14 anos de processo, ele andando, procurando, pregando para os ímpios, falando a palavra de Deus, até que os cristãos viram que ele era assim, servo de Deus. Entendeu, irmãos? É assim. Todos têm o seu tempo certo, igual Josué. Foi com 40 anos, Moisés falou para ele, conversou com ele, tudo, para ele dirigir o povo de Deus, mas aos 80 que ele conseguiu continuar a caminhada, fazer tudo que Deus mandou, com 80 que ele venceu, que ele chegou na terra prometida, e ele estava com vigor de 40, porque o Senhor dá vigor. Amém? É assim, irmãos. Busque a Deus, não tema. Ele está contigo, não duvida. Sempre falo isso, Ele é o teu Deus. Muitos falam, por que você sempre fala as mesmas palavras? Porque é o mesmo Deus, é a mesma, entendeu? E tem pessoas que ficam temerosas, não deixa o inimigo te enganar, não. O mesmo Deus que foi com Moisés, com Isaac, com Jacó, que foi no passado, com Abraão, com Moisés, é o mesmo Deus que dá o cajado para abrir o mar vermelho, é o mesmo Deus que bate o cajado para abrir as portas do emprego, para abrir as portas na sua casa, na sua vida, na vida sentimental, material, espiritual. É o mesmo Deus. Vai crendo, irmãos. Vai crendo, irmãos. Vai crendo que Ele é fiel. Ele está contigo. Amém. E deixo-vos a paz. Glória a Deus.